Bom, queridos, como família, nós sempre fazemos algumas viagens. Para quem não sabe, além de cuidar aqui da igreja de Foz do Iguaçu, a pastora e eu, nós também cuidamos das igrejas aqui da região oeste. Então nós supervisionamos a igreja de Cascavel, supervisionamos a igreja de Toledo, a galera de Marechal Rondon, para quem sabe, nós também estamos lá ajudando a galera, dando suporte, a igreja de Pato Branco, a igreja de Beltrão, Francisco Beltrão, e a igreja também de Palmas, não é Palmas Tocantins, é Palmas aqui no Paraná, para dentro é o lugar mais frio, não sei se do Brasil ou do Paraná, tá? Mas é frio, parceiro, que por sinal nós estaremos lá celebrando o novo lugar que eles vão entrar para a honra e glória do Senhor Jesus. E nós estamos aí dando suporte, nós viajamos com as crianças e tal, e toda vez que nós vamos para esses lugares, nós levamos as crianças. E meu irmão, para quem tem filho, você agora começa a entender quando o Shrek falava para o burro: por favor, burro, fica quieto. Que o burro ficava falando: a gente já chegou? A gente já chegou? A gente já chegou? A gente já chegou? E criança, irmão, quem tem filho sabe, talvez você um dia foi um filho, porque eu creio que você não brotou da terra. Você um dia foi um filho, você foi uma criança. Então talvez você foi um desses. Se você achava que a cegonha trazia a criança, não, isso é papo de desenho, só para lembrar. Então todo mundo foi gerado numa mulher, na mãe, o pai, a mãe e tal, gerou e por aí vai. E ali, meu irmão, as crianças, nós temos esse desafio. E eu lembro de uma época, na verdade, a Bia e o Davi, eles estavam numa fase dessa: a gente já chegou. E era difícil poder explicar para eles a questão de distância. Porque imagina você chegar, se eu chegar para vocês hoje, tem alguns que é até difícil hoje, grande. Daqui 1 quilômetro nós chegamos. O cara fala: 1 quilômetro, quanto que dá isso? Tem gente que não entende. Então você imagina uma criança: daqui 10 quilômetros a gente vai chegar. Daqui 1 hora, como assim 1 hora, papai? Aí ficamos tentando achar e tal. E você sabe, né, irmão, viagem é aquela coisa: compra só porcaria, salgadinho. Essa é a hora que você entope a veia mesmo, você entope tudo que você podia imaginar. É só porcaria, o carro chega a feder chulé, tanto fandangos que você come. Aquela coisa, irmão, aquele bafo que você abre a porta, parece que vai cair tudo. E farelam no carro e tal. E é impressionante que você compra para viagem, mas já acaba na ponte do Paraguai ali. Já acabou todo o salgadinho e a criança fala: tem mais? Eu falo: o sangue de Jesus tem poder. Quem que está aí dentro dessa criança? Não pode ser isso. É o devorador que está ali dentro comendo tudo, aleluia. Mas ali, brincadeira à parte, teve um dia que eu tentei. Eu estava ali, estava ficando já cansado deles perguntarem quanto tempo faltava. Quanto tempo faltava? Quanto tempo faltava? E eu falando em quilômetros, em tempo e tal, e eles não conseguiam entender. Até que de repente o Espírito Santo me deu uma ideia. Eu falei para eles: olha, para a gente poder acabar com esse negócio e vocês entenderem tudo, o teto do carro é o nosso trajeto, em cima do papai é a nossa casa, em cima da mamãe é para onde nós estamos indo, e aonde eu colocar o dedo você vai saber aonde nós estamos. Tá, onde nós estamos? Eu pus aqui. Aonde nós estamos? No meio. Então falta o que, papai? Toda a outra metade. Eles entenderam. Então hoje, toda vez que nós estamos em viagem: papai, a gente está onde? Filha, a gente acabou de sair de casa. Eu estou aqui, eu nem que saí da ponte do Paraguai para poder pegar a BR. Não dá. Então ali você acaba vendo que usei de uma ilustração para tentar traduzir para eles poderem entender o que estava acontecendo. Eu tentava transmitir algo, mas eles não conseguiam compreender. É como se o HD deles ainda não conseguisse entender relógio, tempo, distância. Se eu falar para vocês daqui 1 hora, você vai entender o que é 1 hora. Se eu falar daqui 10 quilômetros, talvez muitos de vocês vão entender o que são 10 quilômetros. Mas agora para uma criança, daqui 10 quilômetros a gente chega, ele fala: o que é quilômetros? Para vocês terem ideia, uma vez a pastora num teatro, nós fomos lá assistir um teatro, a galera lá do Bola de Neve de Curitiba, num teatro mesmo, a galera fez uma apresentação, um espetáculo, foi muito legal. A pastora vira para a Bianca e fala assim: filho, o que você entendeu da peça? Ela vira para a pastora e fala: o que é entendeu? Então você imagina, você pergunta o que entendeu, o pessoal fala assim: eu não sei nem o que entendeu. Eu falei: Jesus amado, me ajuda a entender tudo isso. E ficamos naquela. Então isso, eu trouxe uma ilustração para vocês entenderem que quando nós olhamos, por exemplo, na palavra de Deus, o Senhor Jesus, em muitos momentos, Ele sempre usava, em muitas passagens que nós conseguimos ver, Ele falava através de parábolas. O Senhor Jesus, Ele usava ilustrações. O Senhor usava parábolas para transmitir a mensagem.
ou fazer com que os ouvintes conseguissem entender o que ele estava querendo dizer. E aqui, quando nós olhamos, parábolas no judaísmo era uma maneira comum de ensino. Então, quando nós olhamos uma parábola, ela é uma analogia longa, ela passa uma história ali naquele exato momento que a pessoa está falando. Então essa analogia longa, frequentemente, ela é apresentada na forma de uma história. Então em muitos momentos você vai ver que o Senhor Jesus, na mensagem da palavra, Ele está tentando trazer para o povo, para aqueles que estão ouvindo Ele, parábolas para que eles pudessem entender a mensagem que Ele estava transmitindo. Quando Ele fala, por exemplo, as 10 virgens, Ele começa a falar sobre cada uma delas, Ele fala sobre o bom samaritano, ali são ilustrações, são parábolas que Ele está trazendo, e que o povo que ouvia, você vê muitas vezes, e o povo entendeu o que falava a respeito disso, e o povo entendeu o que falava a respeito deles, e o povo entendeu. Então, se nós olharmos a ilustração que eu usei com os meus filhos, para eles poderem entender a distância onde nós estávamos, o Senhor Jesus, quando usa parábolas, Ele está tentando de alguma forma transmitir para a gente uma mensagem. E nós temos que entender que essas mensagens sempre foram importantes e continuam sendo. E hoje nós vamos aqui citar 2 parábolas, porque elas praticamente falam da mesma coisa, com o mesmo sentido. É uma parábola que talvez muitos de nós já lemos, talvez se você nunca entendeu, talvez hoje você vai conseguir entender aonde o Senhor quer chegar. Mas o texto que eu quero ler com você está em Mateus capítulo 13, versículo 44 até o 46. Nós vamos passar por 2 parábolas. A parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola. Então diz assim a palavra do Senhor: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, a qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Aí ele continua: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Então aqui o Senhor Jesus, se você pegar nessa parte de Mateus, você vai ver quantas parábolas estão sendo anunciadas. E aqui ele chega numa parábola muito forte, aonde ele ilustra, como eu falei, um homem que achou um tesouro. Ele fala: o reino dos céus é semelhante a um que achou um tesouro oculto no campo. Então aquele homem estava procurando, ele achou um tesouro oculto no campo. E ele ficou ali transbordante de alegria, ele ficou em uma alegria plena, em êxtase, ficou entusiasmado, ficou empolgado. E ele vê aquele tesouro e ele vende tudo que tem para poder comprar aquele campo, porque ele quer obter aquele tesouro. Na sequência, ele já coloca mais uma. Ele fala: o reino dos céus é semelhante a um que procura boas pérolas. Ele fala de alguém que está procurando pérolas. Ele fala de alguém que, tendo achado uma pérola de grande valor. Então ele não fala que não é uma pérola qualquer. Ele acha uma pérola de grande valor. E ao achar aquela pérola de grande valor, ele vende tudo o que possui e compra aquela pérola. Se nós olharmos aqui, essas 2 parábolas possuem significados idênticos. Elas falam de alguém que, tendo encontrado um tesouro ou uma pérola de grande valor, eles ficam transbordantes de alegria, a tal ponto que eles vendem tudo para poder adquirir aquilo que eles encontraram. Ou seja, esses homens ou essas pessoas, eles, ao encontrarem algo tão precioso para as suas vidas, que eles simplesmente abriram mão de tudo o que tinham para poder possuir aquilo que eles encontraram. E aqui, meu querido, é interessante que o Senhor Jesus, nas 2 parábolas, ele fala o seguinte: o reino dos céus é semelhante. Os 2 textos que você pegar, você vai ver: o reino dos céus é semelhante, o reino dos céus é semelhante. Então nós temos que entender que Jesus, ele está trazendo aqui uma parábola para poder ilustrar como que é o reino de Deus. Então ele está falando: o reino dos céus é semelhante. Ele está falando que, ei galera, o que eu vou falar para vocês aqui agora tem a ver com a mensagem que eu quero trazer.
Então eu vou trazer uma história, uma parábola, para vocês entenderem aonde eu vou chegar e o que eu espero de vocês. Então aqui o Senhor Jesus, Ele está dizendo algo muito forte. Aqui o Senhor Jesus, Ele está dizendo o seguinte: da mesma maneira que essas pessoas fizeram com a vida delas, ao encontrar o tesouro, ao encontrar as pérolas, no reino dos céus é a mesma coisa. Ou seja, a mensagem de Jesus é a seguinte: se vocês querem viver tudo do reino de Deus, vocês precisam se desprender de tudo nessa terra. Então Jesus, Ele dá a seguinte mensagem: se vocês querem viver aquilo que o reino de Deus tem, ao vocês encontrarem isso que esses homens encontraram, vocês vão ter que entender que vocês vão ter que abrir mão de tudo. Vocês vão ter que abrir mão de tudo. Vocês vão ter que realmente entender que aquilo que vocês encontraram é algo muito mais valioso, é algo muito mais precioso, é algo muito mais importante. Agora vamos lá, ninguém simplesmente abre tudo do nada se não for algo que realmente impacta a vida dele. E se nós pensarmos, a mensagem que o Senhor Jesus está trazendo aqui nessas parábolas é justamente essa. Ele fala de alguém que teve um encontro com o Senhor a tal ponto que encontrou aquilo que é precioso, que é da parte de Deus, a tal ponto que ele se desprende de tudo. Ele simplesmente abre mão de tudo porque ele quer adquirir aquilo a qual ele acabou de encontrar. E se nós olharmos, essa sempre foi a mensagem de Jesus para aqueles que se aproximavam dele. Jesus queria que todos pudessem olhar além do natural, além das suas vontades, e eles pudessem sim olhar para o Senhor, ver o que o Senhor tinha para a vida deles, ver o que o Senhor gostaria de mover na vida deles, ver como o Senhor gostaria de libertá-los. Então aqui nós vemos que Jesus queria libertá-los, para eles poderem viver o reino de Deus em suas vidas. E aqui nós só conseguimos viver a plenitude do reino de Deus quando abrimos mão de tudo nesta terra. Quando nós falamos de abrir mão de tudo nessa terra, eu vou ter que te ajudar, porque eu tinha muita dúvida quando alguém pregava para falar sobre isso. Tem que abrir mão de tudo. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? O que eu vou fazer? Tem que abandonar a casa, abandonar tudo já e vende tudo? Vou virar, como é que vai ser esse negócio? E eu ficava essa dúvida. Quem mais tinha essa dúvida? Deixa eu ver. A grande maioria fica, como que é? Tem que abrir mão? Como que é esse negócio? E aqui na verdade, o que nós estamos querendo dizer, o que o Senhor Jesus quer dizer, que isso não significa que nós vamos viver uma vida, ou melhor, isso significa que nós não vamos mais viver uma vida segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade do Senhor para nós. Então quando nós falamos de alguém que abre mão de tudo e compra aquele tesouro, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: ei, uma pessoa que tem um encontro real comigo, ela tem que entender que a partir de agora, não são mais as vontades dela que vão governar a vida dela. Ela abre mão de querer buscar a própria vontade dela e fazer o jeito dela, e agora ela quer abraçar esse tesouro precioso que é a minha vontade para a vida dela. Eu que vou direcionar e vou conduzir ela a cada dia de uma forma poderosa e sobrenatural. Então aqui, quando nós falamos de nós abrirmos mão de tudo, é abrirmos mão da nossa vontade, é abrirmos mão das nossas paixões, é abrirmos mão de fazer o que nós queremos e aprendermos a fazer aquilo que o Senhor quer. Por isso que Jesus ele fala lá em Lucas capítulo 14 versículo 33 assim, uma mensagem facão: assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então Jesus ele é muito enfático, ele é muito direto, ele é bem objetivo. Ele fala, se você quer ser meu discípulo, ser discípulo naquela época, a gente falando hoje, é alguém que está debaixo de um mestre, é alguém que é instruído, cuidado, guiado, direcionado por alguém, é alguém que quando você olha um discípulo, você sabe quem está cuidando de você. Ah, estou vendo você, as tuas atitudes têm a ver com aquele que está cuidando da tua vida, estou ligado, Jesus. Então aqui, quando Jesus fala, alguém quer ser o meu discípulo, vai ter que entender que quando você desejar ser o meu discípulo, não pode ter nada que de alguma forma venha impedir você no meio do caminho. Ele fala que para eu e você vivermos realmente isso que ele fala de ser discípulos de Jesus, nós devemos abrir mão ou renunciar tudo que está diante de nós. E quando nós falamos de renunciar tudo, é isso que eu falei,
é nós entendermos que não sou mais eu quem vivo, mas agora é Cristo vive em mim. Não são mais as minhas paixões que vão governar, mas sim agora é a vontade do Senhor. É alguém que antes fazia a vida do jeito que ele queria. Ele saía onde ele queria, comia o que queria, fazia o que queria, bebia o que queria, se envolvia com quem queria, ia em qualquer lugar que queria. Mas quando ele encontrou o tesouro precioso, quando ele encontrou aquela pérola, quando ele teve um encontro com o reino, ele vendeu tudo que ele tinha, ele abriu mão de tudo porque ele quis aquilo. Então alguém que quer realmente viver o reino de Deus, que Jesus está falando, é justamente isso. É alguém que a hora que ele encontra o Senhor Jesus, ele fala: eu entendi, eu abro mão das minhas vontades, eu abro mão do meu querer, eu abro mão de querer controlar a minha vida e eu me sujeito completamente a Ti, porque eu quero a Tua vontade na minha vida. Eu quero que o Teu tesouro, quero o Teu reino poderoso e sobrenatural venha tocar e transformar a minha vida por completo. Então quando nós olhamos, é isso que Jesus está falando na parábola. Ele está falando de alguém que abre mão de tudo. É alguém que não é mais o dinheiro agora que é o Senhor da vida dele. É alguém que não é mais agora os títulos, que ele se preocupa com os títulos, o que as pessoas vão dizer. Não é mais alguém que quer ver uma vida de aparência. Não é mais alguém que de alguma forma quer viver debaixo de mentira, debaixo de engano, debaixo de burlar o sistema. Mas alguém que entendeu: eu tive um encontro com o real, com o Senhor Jesus. E a partir de hoje eu quero que a vontade dele venha a ser estabelecida na minha vida de uma forma poderosa e sobrenatural. É isso que o Senhor fala. O Senhor, na verdade, Ele fala esse texto que nós lemos de Lucas 33, mas nós devemos fazer uma pergunta: o que ainda dentro de nós compete com Jesus? O que ainda dentro de nós compete com Jesus? Pastor, como assim? O que ainda dentro de nós eu não abri mão e não me rendi completamente a Ele? Talvez pode ser uma área financeira, talvez pode ser uma área emocional, talvez pode ser uma área profissional. Como assim, pastor? Tem gente que a todo custo, sobre o que for, atropela a gente, faz o que for para poder chegar naquela posição. Mas ela não entendeu que quando ela chegar lá, ela vai simplesmente ver que está um buraco no peito dela. Então se nós olharmos, nós temos que responder essa pergunta. Será que de repente é um relacionamento? Como assim um relacionamento, pastor? Tem gente que prefere viver totalmente fora do que é o padrão da palavra de Deus, para falar que Deus me entende, Deus me ama, e falar que Jesus vai tocar abençoar. Mas nós acabamos de ver aqui, Lucas 14:13, Lucas 14:33, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É mais ou menos aquela mensagem que ele fala: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então para eu poder seguir e viver tudo que Jesus tem, eu vou ter que abrir mão de tudo que governa e controla a minha vida. E se existe uma coisa que a gente muitas vezes deixa controlar, é o nosso eu, parceiro. O nosso eu muitas vezes quer tomar frente. O nosso eu muitas vezes quer controlar. As nossas vontades querem tomar frente. O nosso eu de alguma forma quer, meu irmão, fazer de tudo para querer realmente tomar a rédea do negócio, e nós temos que falar que não. E isso me faz lembrar de algo. Porque Jesus sempre quis que as pessoas pudessem entender o que ele estava querendo dizer com tudo isso. Porque talvez alguma pessoa olhe e fale assim: puxa, pastor, mas eu vou abrir mão de tudo, mas a minha vida é tão legal, as coisas que eu tenho são tão boas. Se você pensa assim, você nunca teve um encontro real com o homem da mão furada. Porque o dia que você encontra Jesus Cristo, meu irmão, e você encontra aquele tesouro e aquela pérola preciosa que ele acabou de falar, você vende tudo que você tem. Ou seja, você abre mão de toda a tua vontade. Você não quer mais que o teu eu governe. Você não quer mais que a tua vontade esteja à frente. Porque a hora que você tem um encontro com esse Jesus, você fala: uau, eu encontrei o sentido de viver. Eu encontrei aquele que restaura a minha vida. Eu encontrei aquele que me sara, aquele que toca, aquele que transforma, aquele que liberta. E nós muitas vezes não conseguimos ter uma revelação clara do Senhor Jesus Cristo nessa ótica, desse ponto, dessa maneira. E o Jesus que nós entendemos, ele sempre quis trazer essa mensagem, que as pessoas pudessem ver além do natural, além do que elas estão vendo hoje, além do que elas estão passando hoje. Um texto, por exemplo, você vê, Jesus ele faz a multiplicação de pães e peixes. Meu irmão, imagina que milagre foi aquele. Cara, a galera no deserto com fome, de repente, aí, aonde vai arrumar a grana para dar tudo isso de comida para a galera? Vamos pensar, olha só que ilustração maneira. Imagina o bolo que trouxeram aqui, lindão, que eu vi aqui. Vamos dar uma fatia para 5.000 pessoas, parceiro. Mas nem se o melhor sushi man vai conseguir cortar tão fininho para todo mundo comer.
E a Bíblia fala que Jesus multiplicou ao ponto que todo mundo se fartou. A galera falou, mano, o bucho está cheio. Eita glória, comi, hein? E o texto fala que tinha aquela multidão. E aí galera, tem comida para geral? Tem não, tem só 5 pães e 2 peixes. Bora, traz aqui. Trouxe, multiplicou e você sabe a história. 5.000 pessoas estavam ali, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, comeram a ponto de se fartar. A galera comeu, e tem uns que comem bem, tem uns que mandam bem, tem uns que você convida parceiro, aquele cara que dá até preju, aleluia, aquele que é bênção, e o cara vai. Então você imagina, sobrou 12 cestos cheios, então foi uma multiplicação extraordinária. Agora se põe no lugar da galera, presta atenção, se põe no lugar do povo, mano do céu, que cara é esse? Cara, não tinha ninguém aqui, comidinha, não tinha comida para ninguém. Um garotinho liberou 5 pães, 2 peixes, aquele cara chegou, orou, todo mundo comeu. Mano, esse cara pode fazer muitas coisas na minha vida. Esse cara pode resolver os meus problemas. Esse cara pode acabar com a minha fome. Esse cara que pode mudar muita coisa na minha vida. E o texto fala, meu irmão, que a multidão começou a seguir Jesus ainda mais. Galera, aonde ele ia, vamos. Imagina, comida de graça, eita glória, bora que é nós. Imagina, desse jeito, os caras estão lá, todo mundo envolvido. Aí no texto, que nós vamos ler aqui, depois você pode elencar o resto, mas lá em João 6, você vê que teve a multiplicação do pães e peixe. Depois Jesus ele anda sobre as águas, e na hora que ele anda sobre as águas, tem um acontecimento, mas aí chega um momento que acontece isso que nós vamos ler. Então presta atenção, multiplicou pães e peixe, a multidão ficou extasiada, falou, meu Deus, o que é isso? E começaram a ir atrás de Jesus, aonde ele ia, a galera ia atrás dele. Agora Jesus andou sobre as águas, Pedro andou sobre as águas, Jesus chegou aqui no ambiente, os discípulos também chegaram, e a multidão que estava atrás de Jesus, chegou na bota dele, e olha só o que acontece. João 6, 22, no dia seguinte, a multidão ficara do outro lado do mar. A multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido só. Entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar aonde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando pois viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à procura. Então para aqui, a galera estava na bota de Jesus. Está dando para entender aqui, gente? Na perseguição, cadê o cara que multiplicou o negócio? Vamos atrás dele. Continua, versículo 25. Tendo encontrado do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? 26. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas para que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Até aqui. Para nós entendermos aqui nos mostra que havia um grupo, como nós vimos, que estava à procura de Jesus. Multiplicação de pães, andou sobre as águas, Jesus está aqui, o povo foi atrás dele. Cadê o cara que multiplicou? Cadê Jesus? E os caras foram na bota. Vamos atrás de Jesus, vamos encontrar Jesus. E eles foram atrás de Jesus. E eles agora encontraram Jesus. E ao encontrarem Jesus, chegarem naquele momento com o Senhor Jesus, eles são recepcionados de uma maneira que talvez muitos de nós hoje não gostaríamos de ouvir, a maneira como Jesus recebeu aquela galera. Porque você vê que a galera foi atrás dele, e a galera chegou até Jesus, eles chegaram em Jesus, e na hora que eles chegam em Jesus, eles chegam naquele jeito, tipo, aê, Jesus, chegamos no rolê, nós estamos juntos, é nós na quebrada, que bom te encontrar. Traduzindo na versão agora mais coloquial, eles disseram assim, João 6, 25, mestre, quando chegaste aqui? Então você vê, coloca para mim o 25 por favor, ele fala no 25, mestre, quando chegaste aqui? Aí eles olham naquela coisa, mestre, quando o Senhor chegou aqui e tal, e aqui você vê que eles estão à procura de Jesus, só que a resposta de Jesus é uma resposta que talvez muitos de nós não iríamos gostar. Põe o 26 por favor. Jesus ele chega, ele fala na lata, em verdade vos digo. Segura aqui, para quem já sabe isso aqui, beleza, mas para quem não sabe eu vou ensinar.
toda vez que tem repetição de palavras, em verdade, na cultura de Jesus, é o seguinte: o que eu estou falando é algo sério. O que eu estou falando, o negócio é pesado. O que eu vou falar, vocês têm que grifar, colocar em itálico, highlight, porque o que eu vou falar é importante. Então toda vez que você vê em verdade, ixi, lá vai vir o negócio. Então eu estou falando assim, ó, ei galera, em verdade vos digo. Vocês não me procuram, vamos colocar para a gente, vai. Vocês me procuram, não porque viram sinais, mas porque vocês comeram pão e vos fartaram. Jesus chega para os caras, a galera achando que Jesus ia receber eles, meu Deus, ai que saudade, meus cuticute. Jesus chega, naquele meu irmão, a resposta de Jesus é na lata. E aqui, talvez alguns possam pensar assim, nossa Jesus, que grosso, nossa Jesus, que ríspido, nossa Jesus, que insensível, olha o quanto eles penaram, quanto eles andaram para te encontrar e você dar uma resposta dessa. E aqui é onde eu ajudo aquela galera que sempre faz de um Jesus sempre romântico, um Jesus que sempre fala no amor, um Jesus que nunca confronta, um Jesus que quando você chega no irmão e dá uma pegada mais forte, ai pastor, isso não é um reino de Deus, ah não, vamos abrir um texto comigo, vem aqui, ai que Jesus é esse? É o da Bíblia, minha filha, que Jesus que é esse? A galera faz um Jesus tipo assim, ó, oh, galera, vocês vieram até aqui para me ver, pai, a multidão veio, meu Deus, eu arrasto multidões, que demais, que impacto. Ele não faz isso. A hora que eles chegam, imagina, e a palavrinha, detalhe ali, ó, mestre, chegamos, bom te ver, parceiro, selfiezinha, check, nós com Jesus. Criaram todo um cenário, todo um ambiente, tipo assim, ai nós somos parceiros, só que Jesus olha, e desce meu irmão assim, a palavra, para não falar o facão, ele senta a palavra nos caras, e ele faz eles entenderem. Jesus olha para aquele grupo, e ele fala assim, ei, vocês precisam entender que vocês me procuram, não porque vocês viram os sinais, ou seja, quando Jesus fala assim, ó, vocês não me procuram porque vocês viram o sinal, ou seja, sabe o que ele está falando? Vocês não estão aqui porque vocês reconheceram que eu sou o Messias. Vocês não estão aqui porque vocês reconheceram os sinais que eu operei, só podia um operar, o Filho de Deus, o Messias, aquele que havia de vir. Vocês não estão aqui com o interesse de conhecer quem eu sou, vocês estão aqui para comer daquilo que eu multipliquei, que foi o pão. Ou seja, vocês não querem me conhecer, vocês querem aquilo que eu posso fazer na sua vida. E nessa hora, parceiro, é a hora que a gente fica naquele momento, tipo assim, aquele sorriso amarelo, aonde enfia a cara. Porque Jesus confronta eles. Só que você tem que lembrar que Jesus está confrontando não com a ideia de querer menosprezar. Jesus não está confrontando com a ideia de querer, tá vendo, raça de vibra, seus mortais. Não, Ele está falando isso porque Ele quer abrir os olhos dele. Ele quer que eles venham entender que tem muito mais para Deus mover. Ele na verdade quer que eles possam enxergar que o Senhor tem coisas maiores. O Senhor tem coisas para operar na vida deles. Então aqui, Jesus está dizendo assim para eles, vocês vieram atrás de mim por causa do que vocês viram. Os pães e peixes sendo multiplicados de forma poderosa e sobrenatural. Resumindo, vocês vieram atrás de mim porque vocês sabem que eu tenho poder para mover sinais, prodígios e maravilhas. Vocês vieram atrás de mim porque vocês se fartaram de pães, vocês se fartaram, comeram. Vocês não vieram atrás de mim por quem eu sou, por quem eu represento, o que eu posso fazer na vida de vocês. Na verdade, Jesus está falando o seguinte, ei galera, vocês estão com seus olhos apenas em um plano, vocês estão com seus olhos
olhos apenas em uma situação, a questão natural, mas eu quero falar para vocês, existe algo que é além do natural, existe algo, um reino de Deus que é sobrenatural, e esse reino ao fim sobre a tua vida, ele pode impactar, transformar, libertar, curar, jamais visto, de uma maneira que jamais podia imaginar. Então vocês me procuram para poder comer pão, mas eu falo para vocês, enquanto vocês não me conhecerem verdadeiramente, vocês podem comer até pão, mas vocês vão continuar sempre naquela vida miserável, preso, aprisionado na mão do inimigo. Mas quando vocês se abrem por completo, para eu poder transformar, a vida de vocês será completamente mudada. Pode aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Resumindo, é como se Jesus estivesse falando assim, ó: por que vocês têm a ótica somente no plano físico? Por que vocês têm a ótica somente no natural? Traduzindo, talvez o nosso pão hoje pode ser só meu casamento. Você não vier atrás de mim por quem eu sou, você vem atrás de mim porque eu posso restaurar teu casamento. Você vem atrás de mim só porque eu posso mudar a tua vida financeira. Você vem atrás de mim porque eu posso mudar essa área sentimental. E Ele pode fazer isso, sim ou não, igreja? Sim. É mais ou menos isso hoje. Qual é o pão que nós estamos indo atrás de Jesus? Não vai me falar: ai pastor, é o bofe que eu acabei de ver ali, ele é um pão na minha vida. Jesus tem poder. Aquele grupo, eles estavam com os olhos somente no natural, somente no físico. E muitos de nós, muitas vezes, estamos assim. E nós nos esquecemos que o Senhor quer nos levar às dimensões maiores. O Senhor quer mover em coisas maiores nas nossas vidas. Não estou dizendo que Jesus não pode mudar a nossa história, claro que Ele pode. Só que uma geração, uma pessoa ou um grupo que busca Ele apenas por aquilo que Ele pode fazer, não por quem Ele é alguém que precisa rever os passos que está dando. Porque aqui você vê 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa vida, a nossa esperança em Cristo se limita somente a essa vida, vamos parar e pensar: conquisto tudo na terra, pá! A pergunta é: tem alguém aqui que é imortal? Ainda não. Mas um dia, de acordo com a Bíblia, todo mundo vai ressuscitar. Isso é a pregação para onde o tico teco fica batendo. Como assim, mano? Supletivo. Um dia, todos nós passaremos daqui. E aí nós temos que pensar o que nós estamos construindo também após isso. Porque aqui acontece um grande erro, que eu ouvi durante muito tempo, que a igreja no passado, eu acho, ao meu ponto de vista, que talvez ficou equivocada. Porque a galera pegava: não, nós não temos que viver para esse mundo. Então a galera não trabalhava, a galera não corria atrás, a galera não almejava, não sonhava, não ia para cima. Meu irmão, você tem que sonhar, você tem que ir para cima, tem que trabalhar, você tem que estudar, tem que fazer o seu melhor. Você pode tudo isso, mas você entende, a parte mais alta do meu coração foi aquele tesouro que eu encontrei, foi aquela pérola preciosa. Aqui, irmão, tem carreira, tem tudo top, legal, bacana, casa, conforto, maneiro, mas nada substitui essa pérola preciosa, nada substitui aquilo que eu encontrei, que é o meu Senhor lindo e maravilhoso. Então eu estou sim nessa terra, fazendo aquilo que Ele falou, aquilo que Ele falou com excelência, mas principalmente eu estou buscando Ele, porque foi Ele quem transformou meu caráter, foi Ele quem me lapidou, foi Ele quem me forjou, foi Ele que arrancou as amarguras do meu coração, foi Ele que sarou o meu coração, foi Ele que transformou a minha vida. Do que adiantava eu ter título, dinheiro, carreira, ter tudo, mas dentro de mim estava podre. A hora que eu encontrei a pérola preciosa, a hora que eu encontrei aquele tesouro valioso, eu abri mão de tudo e me rendi completamente a Ele, e Ele começou a mover de uma forma poderosa e sobrenatural. E hoje eu entendo o sentido. Eu posso ter o melhor aqui sim, mas a coisa mais preciosa é aquilo que eu estou vivendo nele, é aquilo que eu tenho nele, é aquilo que nós estamos construindo após essa vida, porque nós sabemos, Ele moverá na nossa vida. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor bem forte. Por isso que Jesus responde para eles. No versículo 27, Jesus fala para eles:
Põe 27 para mim, por favor. Trabalhai não pela comida que perece. Vamos pensar, perece é o que vai, some. Mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Aí depois para baixo, ele começa a falar do pão vivo que desceu do céu, ele. Que está falando assim, galera, parem de se quebrar por uma coisa que um dia vai passar. Começa a buscar aquilo que vai tocar a tua vida hoje, mas também eternamente. Mais do que você pode imaginar. Isso para nós são coisas que nós não conseguimos muitas vezes entender. E por isso que eu falei que a igreja durante um tempo falhou. Porque a igreja pegava esses textos e falava, não tem que buscar nada, não, é tudo vaidade. Eu não posso ter um carro bom, eu não posso ter uma casa boa, eu não posso ter uma roupa legal, eu não posso ter isso, não pode. Quem falou que não pode? Quem falou que não pode? Agora, quando isso substitui, troca a pérola preciosa, o tesouro, aí, parceiro, a coisa está errada. Quando nós deixamos de buscar aquela comida que subsiste para a vida eterna, nós focamos apenas naquela que perece, aí está errado. Vocês estão conseguindo me entender, sim ou não? São coisas que dentro de nós temos que olhar e ver como que nós estamos lidando com tudo isso nas nossas vidas. Porque é como se Jesus estivesse falando assim, ei, vocês estão olhando para uma área apenas da vida de vocês, que é o plano físico, mas vocês devem abrir os olhos e vocês perceberem que se vocês se abrirem completamente e buscar aquilo que eu tenho para vocês, vocês se renderem completamente a mim, Deus, Ele vai além do que você pode imaginar. Vocês estão atrás de mim apenas para uma área específica, mas se você abrir mão de tudo, das suas vontades, das suas paixões, daquilo que você almeja na sua vida, e você se render completamente a mim, como aquele homem que encontrou o tesouro, como aquela pessoa que encontrou aquela pérola, você se render, fazer de tudo para encontrar, para poder buscar e viver aquilo que eu tenho para você, eu vou fazer muito mais do que você podia imaginar. O Senhor fala, quando alguém se rende completamente a mim, a salvação, a libertação, a cura, a perdão, a reconciliação entre essa pessoa e Deus, a mudança de caráter, a restauração em cada área da sua vida. Então o que eu falo para você é o seguinte, quando Jesus fala para nós abrirmos mão, não é que Ele queira que a gente viva uma vida miserável, longe disso. Ele está querendo que o quê? Deixe eu assumir a parte mais alta do seu coração, deixe eu governar a tua vida, permite eu agir na sua vida. Você acha que você sabe qual é o melhor para você, mas você não sabe nem o que vai fazer daqui 30 segundos da sua vida. Mas agora, quando você permite o dono da eternidade, aquele que move o impossível, governar a tua vida, você verá transformação, cura, libertação, de uma maneira que você jamais poderia imaginar. Por isso que ele fala aqui, meu irmão, quando nós fazemos isso, nós nos rendemos, nós começamos a viver algo poderoso na parte do Senhor. Agora, Paulo fala um texto que para mim eu queria finalizar aqui, que fecha exatamente para nós entendermos quando Jesus fala dessa parábola do tesouro escondido, que alguém encontrou algo, vendeu tudo que tinha para poder tomar posse daquela pérola e daquele tesouro. Paulo, para mim, um dos livros de Efésios mais incríveis do Novo Testamento. Para mim, particularmente, gosto demais dele. A Bíblia inteira é extraordinária, de capa a capa. Porém, esse livro de Efésios mexe com a minha estrutura. E Paulo, ele vem falando de muitas coisas com o povo cristão. E Paulo chega num ponto que, se nós percebermos o que ele está falando aqui, a nossa vida pode ser completamente diferente. Porque talvez hoje existem áreas das nossas vidas que nós não abrimos por completo para o Senhor. Talvez tem áreas que nós deixamos ali, ó, Jesus, pode tocar essa aqui não, essa aqui deixa que eu cuido. Eu entendo. Ele fala, manja tudo. Tem áreas que nós deixamos preso. Nós não queremos que Ele mexa. Só que se nós queremos viver tudo que Ele tem, nós temos que abrir por completo. Porque nós muitas vezes achamos que nós manjamos demais.
Já reparou que a gente sabe qual é a melhor hora de Deus agir? Aí Deus tem que agir agora, agora é a melhor hora. Ele fala, ó, está manjando mais que eu criei tudo? O que é? É quase que Deus falando assim, né? Aonde você estava quando eu criei o mundo? Aonde você estava quando eu media o planeta, as águas do planeta na palma da minha mão? Você tem noção do tamanho do poder de Deus? Nós não temos ideia. A nossa mente humana, mal e mal, lembra o número de telefone da esposa, o que dizer da eternidade. Só que Paulo, quando ele fala um texto, esse texto aqui toca a minha estrutura. Efésios capítulo 3, versículo 20, olha só o que ele fala. Ele vem falando muitas coisas. Ele fala sobre nós recebermos o amor do Senhor, nossas raízes penetrarem e ficarem mais firmes. Até que ele chega nesse ponto. Ele chega no ponto que ele fala assim: toda glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, repara nisso, gente, por seu grandioso poder que atua onde? Atua onde? Fala assim para o seu vizinho: atua em mim, atua em você. Fala para ele: atua em você. Então Paulo está falando, o grandioso poder que atua em nós é capaz de realizar infinitamente mais. Repete comigo: infinitamente mais. Para aqui. Tenta pensar agora, rapidamente, 5 segundos, os seus maiores sonhos. Rápido. Puxa, pastor, o Palmeiras tem um mundial, aleluia. Brincadeira à parte, brincadeira à parte. Eu nem manjo muito de futebol. Mas não manjo mesmo. Eu sou da época que o Zete ainda era o goleiro do São Paulo. Tá, glória. Trimundial, parceiro. Brincadeira, não lembro de mais nada. Pensou nos teus sonhos, sim ou não? Se for o mundial, beleza. Mas tá aqui. Deus fala: ei, eu tenho o poder para realizar infinitamente mais do que você poderia pedir ou imaginar. Sabe esse sonho que você acabou de colocar? Deus fala assim: eu tenho o poder para fazer além do que você pode imaginar. É além do que você pode viver. É multiplicar isso vezes 1 bilhão, zilhão e por aí vai. É você entender que quando você permite o poder do Senhor mover na sua vida, Ele fala: filho, quando você se desprendeu por completo essa terra, quando você abriu mão da sua vontade, quando você abriu mão do seu eu, e você agora se rendeu completamente a mim, agora o meu poder que atua em você vai te ajudar a realizar infinitamente mais, além do que você pedia, além do que você imaginava. Os seus sonhos, comparado aos sonhos que eu tenho para você, não chegam aos pés. Os sonhos do Senhor para a sua vida são maiores do que você podia imaginar. Então eu declaro sobre cada um de vocês a glória, a unção e o poder do Senhor, que esse poder infinitamente mais continue gerando em você os sonhos de Deus, a vontade de Deus, o agir de Deus, a unção de Deus, de uma forma poderosa e sobrenatural. Dê uma salva de palmas a Ele, aleluia. Infinitamente mais. Isso é fé. Infinitamente mais. É você permitir e mover na sua vida. Só que aquela parábola, ele falou que aquelas pessoas, eles venderam tudo. Ou seja, eles abriram mão de tudo. Nada prendia, porque o que eles encontraram tinha o maior valor. Então hoje, para as nossas vidas, nós devemos pensar: o que ainda nos prende? O que ainda nós temos a mão no controle? O que nós estamos ainda com aquela coisa, está na minha mão, está aqui. Cada um aqui tem um cenário, cada um aqui tem um momento, cada um aqui tem algo que está passando ou enfrentando, mas eu quero que você entenda: pastor, quanto vai me custar o reino de Deus? Tudo que você é e tudo que você tem. Tem uma canção antiga, não vou pedir para vocês cantarem, que essa daqui é das antigas, mas eu fiz no videozinho, que ela é um grande desafio. Abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida, abro mão das riquezas por ti, abro mão de tudo. O que ele está falando? Senhor, eu abro mão de tudo.
das minhas vontades, dos meus desejos, das minhas paixões, porque eu encontrei a pérola preciosa, eu encontrei um tesouro precioso, eu encontrei a coisa mais valiosa da minha vida. E agora eu estou entendendo, por abrir mão de tudo aquilo que eu achava e pensava que era melhor, agora eu vejo que aquilo que o Senhor tem para mim é infinitamente mais do que eu podia imaginar, é além do que eu podia imaginar. Então você está imaginando uma coisa para a tua família, mas Deus fala, para a tua casa, eu tenho infinitamente mais do que você podia imaginar. A tua finança, você acha que você tem a ideia, mas o que eu tenho para você é infinitamente mais. Para o teu negócio, você tem uma ideia, mas aquilo que eu tenho para o teu negócio é infinitamente mais do que você podia imaginar. É o Senhor falando para mim, para você hoje, é hora de você se render por completo, é hora de você se lançar nos braços do Senhor, é hora de você permitir Ele mover na sua vida, porque o Senhor deseja mover infinitamente mais, infinitamente mais, infinitamente mais, infinitamente mais. Oh,